Olá, pessoal, como Ah, estão? Tudo bem? Como foi ontem um dia? Começamos o nosso trilho ontem, maravilhoso, né? E hoje estamos dando continuidade. Eu sou a Alexandra Ferreira Leite, eu é Laure. pois é, mãe e filha, abrindo nossa casa, nosso lar, para que possamos juntos caminhar com São Francisco nesse mistério magnífico que são as santas chagas, os santos estigmas de São Francisco. Possamos caminhar e nos aprofundar na nossa fé. Trouxe sua água benta, todo dia você tem que trazer sua água benta e seu caderninho de orações, tá certo? Com as suas intenções. Pega a água, Laure. Vamos lá com o nosso dedinho higienizado. Colocar, molhar, traçar o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos tomar um pouquinho. Pronto. Então, vamos fazer a leitura de Santo Evangelho. Né? Vamos lá. O Evangelho de hoje é continuando o livro de São Lucas. Só que é o capítulo 7, versículos de 31 a 35. Lucas 7, 31 a 35. O Senhor esteja conosco, Amém. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem a nos aprofundar na nossa fé. Antes da gente começar essa reflexão, eu queria só esclarecer uma coisinha para vocês. Quando a gente inicia, a gente traça o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aí depois a gente reza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E antes do Evangelho, quando a gente proclama o Evangelho, a gente traça o sinal, só que é o mesmo, aparentemente é o mesmo, sinal da cruz, mas tem uma diferença. É, na verdade, um gesto de abertura para a palavra de Deus entrar. Entenderam? Abertura. Então a gente diz assim: guarda a minha mente, é o mesmo gesto, mas você diz assim: guarda a minha mente, os meus lábios e o meu coração. Então, para que a nossa mente se abra, para que os nossos lábios, após a leitura e a compreensão dela, se abram para proclamá-la e que ela desça até o nosso coração, ok? É essa a diferença de um traçar o sinal da cruz e o outro traçar o mesmo sinal da cruz sobre nós, tá bom? E refletindo um pouquinho sobre esse evangelho, a gente viu ontem, né, que o evangelho de Lucas, ele tem trazido 2 versículos, sempre 2 ou 3 versículos, e 3 reflexões para nós. 3 momentos para nossa reflexão. O de hoje também é assim, porque o título desse evangelho, que é mais longo, assim como o de ontem, é a relação entre Jesus e João Batista. Então, Jesus ele faz uma crítica aqui, né? Uma crítica a quem? Aos fofoqueiros, que na época dele existiam, né? Então ele começa essa leitura falando de meninas, de crianças, né? Fazendo uma analogia,
né? E as crianças conversando entre si, dizendo: tocamos flauta e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes, né? Depois ele fala de João Batista, que era santo, inclusive considerado pela nossa igreja o único homem que não teve pecado, fora Jesus. Então são os três, né, que não tiveram pecado algum: João Batista, Nossa Senhora e Jesus Cristo. E aí Jesus ele vai citar São João Batista dizendo que ele não comia pão, ele não bebia vinho e foi tido como vindo em nome do demônio, né? Por aqueles fofoqueiros da época, aquelas pessoas que não queriam ouvir a palavra. E por fim Jesus fala dele mesmo, que veio o Filho do Homem e diziam que ele era um comilão e um beberrão. Então, meus irmãos, fica para a gente essa reflexão, né? Porque em todo momento da história da salvação, tem sempre os que querem ouvir a palavra, que aí Jesus finaliza dizendo: mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, né? Essa justificação é exatamente as pessoas que, graças a Deus como nós, se abrem a palavra de Deus e querem caminhar, querem viver um processo de conversão diante de tudo isso que representa Jesus para nós. Mas, antigamente tinha uma propaganda, na época de mamãe, né, que não é da minha época, que era da Casa Lux. Os mais antigos vão lembrar que dizia assim: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Tinha esse slogan. E é verdade, né? Quer dizer, Jesus aqui, ele prova isso. Deus, nosso Pai, que São Francisco chama carinhosamente de Altíssimo Senhor, ele mandou os profetas, os patriarcas, né? Desde o Gênesis até o Novo Testamento, mas quem não queria ouvir, difamava, caluniava, dizia isso, aquilo. A mesma coisa no tempo de Jesus, né? Tanto com João Batista, que foi morto, né, decapitado, e Jesus que foi crucificado. Então, quando a pessoa não quer, se fecha a graça totalmente, Deus pode fazer o que for. Jesus, se ele pudesse, ele viria novamente e faria o mesmo sacrifício novamente. Mas isso não iria trazer uma nova salvação para a humanidade, porque todos os sinais já foram dados, né? Tem uma última vinda de Jesus, mas isso é uma outra situação, para um outro momento de reflexão. Mas o que a gente quer dizer, o que a gente quer refletir é isso, que não adianta a gente, no nosso dia a dia, ficar pedindo sinais. Os sinais já foram dados, o que a gente precisa é se converter, acolher a palavra de Deus, assim como São Francisco, e assumir a nossa cruz junto à cruz de Cristo, né? Não é você querer o sofrimento, não. É você entender que no seu sofrimento você vai colher os bons frutos desse sofrimento. Deus, ele vai vir em auxílio da sua fraqueza, ele vai vir diante do seu problema e ele vai me fazer e te fazer vitorioso e vitoriosa. É isso que Jesus vem nos dizer, né? Amém? Então, vamos agora fechar um pouquinho os nossos olhos e entregar ao Senhor duas situações. A primeira situação é, às vezes, que nós somos incompreendidos, que nós somos julgados, às vezes que as pessoas pensam mal de nós, falam mal de nós, e isso nos machuca. Então, vamos fechar os nossos olhos agora e fazer como o Papa Francisco nos exortou em março, né, no início da pandemia. Vamos colocar toda essa situação dentro das chagas de Jesus. Meu irmão, minha irmã, coloque na chaga do coração, que seja um caminho para o coração de Jesus. Que diante dessa situação que você está sofrendo, de difamação, de calúnia, algum processo
ruim que você esteja passando, ou um processo na justiça, ou o que quer que seja que você esteja passando, coloque nas chagas de Jesus agora. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. E colocando essa situação, vamos continuar agora no segundo momento. Vamos entregar as vezes que a gente mesmo não compreende o Senhor. Às vezes que a gente se fecha ao mistério da salvação que se desenrola na nossa vida. Às vezes que a gente ouve a palavra de Deus e para a gente muitas vezes tanto faz como tanto fez. Ou alguém que você conheça que tem esse comportamento. Né? Tem as duas realidades, a nossa, que muitas vezes não compreendemos a palavra de Deus, principalmente essa questão do sofrimento de Cristo, dos estigmas de Jesus e de São Francisco. E também aquelas pessoas que não entendem e nem querem entender. Então vamos colocar essas pessoas agora. Você trouxe seu caderninho para o nosso momento de oração, que tem um ente querido, um amigo, um colega de trabalho, alguém que precisa de uma conversão, precisa sentir verdadeiramente o amor de Jesus, né? O amor de Deus. Então coloque agora. Peça a Deus a graça dessa pessoa não ficar somente naquela situação de tristeza e de derrota, mas que ela possa vencer em Cristo Jesus, né? Cantemos. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Amém. Amém. E nessa alegria santa, né? Nós que já estamos dentro do coração de Jesus, porque caminhando pelas chagas nós chegamos ao coração. Vamos refletir um pouco, né, nesse dia, nessa manhã ensolarada, em que São Francisco fazia a quaresma de São Miguel Arcanjo, que essa devoção belíssima a São Miguel Arcanjo também é uma devoção franciscana. Foi São Francisco, viu, que iniciou. Então, em 1224, São Francisco estava lá numa manhã de sol, no Monte Alverne, rezando, pedindo a Deus pela humanidade. Né? Alguns filmes mostram que São Francisco estava sofrendo por conta das guerras, por conta do coração endurecido das pessoas, né? Até da própria ordem. Coisas ruins estavam acontecendo e que ele estava entregando a Deus naquele momento. E diz o biógrafo que foi um êxtase. Essa palavra o êxtase é quando a pessoa, no caso santo, São Francisco, ele entra numa oração tão profunda que ele esquece do mundo em volta, né? É como se ele não estivesse ali. Estando ali é como se ele fosse arrebatado. E diz o biógrafo, numa linguagem muito poética e muito literária, né? Uma literatura muito bonita, mesmo sendo verídico, que São Francisco teve a visão de um anjo, um serafim, que tinha 6 asas e
ele olhava para esse anjo e via no anjo as chagas de Jesus. E diz assim que foi uma visão tão iluminada, tão angelical e tão viva, tão forte, que o anjo ele voa, né, em torno de São Francisco. E São Francisco, quando ele vê essas chagas, depois ele tem a visão do próprio Jesus. Tem até algumas imagens que mostram isso, né? São Francisco abraçado à cruz. Tem uma imagem lá na igreja, na Capela Dourada, ali na Rua do Imperador, aqui em Recife, que tem uma imagem belíssima. São Francisco recebendo essas chagas. Então, ele recebe a impressão das chagas, as 5 chagas de Jesus, nas mãos, nos pés e no lado, né? No caso, no coração. Mas por que ele recebeu? Diz o biógrafo também que no início da sua conversão, quando ele estava rezando diante do crucificado, diante do crucifixo de São Damião, que é esse que nós fizemos ontem a adoração e vamos fazer hoje, brevemente, ao final dessa reflexão, que São Francisco rezou muito, pedia muito a Jesus para sentir a graça de sentir no corpo, no coração e na alma as dores de Jesus. Ele queria se irmanar a Jesus. E também queria sentir no coração um amor pela humanidade semelhante ao que Jesus sentia. Então vejam, não era masoquismo, né? São Francisco não queria sofrer por sofrer, mas ele queria um sofrimento por amor, né? Então, durante toda a sua vida, ele viveu esses estigmas. Ele viveu os estigmas, a proporção que ele era tido como louco, como alguém fora de si, que ele recebia das pessoas muitas vezes restos de comida e se alimentava daquilo, né? Sofreu muito com a rejeição dos próprios irmãos da ordem. Então foi todo um processo, até que 2 anos antes dele morrer, ele recebeu essa dádiva, essa graça de Deus. E há relatos de que realmente os irmãos que cuidavam, né, que lavavam a roupa, as vestes do santo, eles relatam isso, está lá no processo de canonização, que as roupas viviam ensanguentadas por conta dos estigmas. E qual o significado disso tudo? Nós vimos ontem, né, que quando nós amamos, eu dei até o exemplo da mãe e do profissional, quando a gente ama muito uma causa ou uma pessoa, geralmente a gente traz no nosso corpo, no nosso coração, as marcas desse amor, né? Então, os estigmas de São Francisco nada mais são do que as marcas do amor de Jesus pela humanidade, que São Francisco assumiu como aquele santo que mais se assemelha ao próprio Cristo. E o Senhor, vendo a pureza do coração dele, conquistou para ele e para todos nós, toda a humanidade, muitas graças através desses estigmas. Vejam que coisa linda, né? E aqui nós vamos concluindo a nossa reflexão de hoje. E amanhã nós voltaremos, né? Amanhã eu vou trazer uma surpresa para vocês em relação aos estigmas. Mas fica isso, minha gente, que os estigmas, eles são a impressão, o selo de validade, de validação da pureza e do amor de São Francisco, por Deus e por nós. Tá bom? Amém. Então vamos agora, diante, né, do crucifixo de São Damião, vamos rezar a oraçãozinha, que eu lembrei até de uma musiquinha que a gente cantava com essa oração, que é assim: nós vos adoramos, Altíssimo Senhor, Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro. E o resto eu não sei mais. Então vamos rezar essa oração, né? Vamos olhar para Jesus crucificado, vamos adorá-lo, amá-lo, dizer o quanto nós somos gratos por esse sacrifício.
Nós vos adoramos, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, aqui e em todas as igrejas presentes no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, nós vos adoramos, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, aqui e em todas as igrejas no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, nós vos adoramos, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, aqui e em todas as igrejas do mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele mostre para nós a sua face e tenha compaixão de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então até amanhã, se Deus quiser, que São Francisco nos abençoe e nos ilumine. Deus quiser. Tchau. Tchau.